E aí, como vocês estão? Vamos começar com informações sobre o que está acontecendo no mundo. Surge esta imagem que mostra uma espécie de ataque com divisão no ar de vários mísseis. Um legislador iraniano afirma que a República Islâmica possui mísseis que podem se dividir em 80 ogivas, separadas no meio do voo. O cálculo que ele apresenta é: dispare 10 de uma vez e você terá 800 bombas instantaneamente. Ele também afirmou que 16 mísseis TJIG disparados simultaneamente teriam o efeito destrutivo de uma bomba nuclear tática. Ele alertou também sobre um míssil chamado Raskazes, que tem sido usado com moderação e que entraria em campo no momento adequado. Vamos aos detalhes do que se sabe. Quais são as armas secretas? O que se sabe? Qual é a carta mais perigosa do Irã? Fechar o Estreito de Hormuz é o ato mais perigoso possível? Ativar grupos alinhados, como nas guerras por procuração? Ataques cibernéticos em massa em nível mundial? Uma escalada até mesmo nuclear? Do que estamos falando? Vamos ao vivo. Muito obrigado. Já reabastecemos o café, já estamos prontos. E vamos aos detalhes do que se sabe que seriam ou poderiam ser as armas mais importantes, os trunfos dos iranianos. A carta mais óbvia e mais poderosa até agora é o Estreito de Hormuz. Não precisa fechar 100%. Basta torná-lo inseguro, colocar minas, drones. Não precisa de um muro, não precisa de nada disso. Já vimos que o susto que isso gerou é forte o suficiente para dizer: bom, qualquer ataque que acontecer pode afundar um navio. Os navios estão sem seguro e, por isso, sem garantia de segurança. Então eles não passam. Não sabemos, não exige muito esforço, e você coloca pressão econômica em nível global. Sim, o aumento dos preços, o aumento do custo de vida para todos, é uma punição global, até mesmo para seus próprios aliados, como a China. Outros países próximos, como a Índia, também podem ser aliados em certos temas. Compram petróleo, assim como o Paquistão, etc. A segunda carta mais importante seria o que eles têm com as milícias pró-Irã no Iraque. As células regionais que eles têm em diferentes países, inclusive na América Latina, Venezuela, Nicarágua, na parte sul dos Estados Unidos, da América do Sul. Ou seja, o que é a fronteira entre Uruguai, Brasil e Argentina. No México também poderia haver pessoas, inclusive nos próprios Estados Unidos, até da Guarda Revolucionária. Os Houthis, Hezbollah e outros grupos radicais que poderiam estar influenciando outras regiões do mundo, como o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Imagina se eles param o Canal de Suez. Essa também é outra das evidentes, mas essa das supostas armas secretas poderia ser uma das cartas importantes. Pelo menos psicologicamente poderiam dar a sensação de que há mais força do que realmente existe. A carta não é vencer militarmente os Estados Unidos. Não é esse o conceito, porque sabem que não podem fazer isso, mas sim agir. Que haja um gasto excessivo de bilhões por parte dos Estados Unidos com a interceptação de drones. Cada drone que o Irã envia custa para eles de 20 mil a no máximo 40 mil dólares. Isso custa para o Irã, mas para os Estados Unidos custa entre 2 a 9 milhões de dólares para pará-los. 20 mil dólares e o outro gasta de 2 a 9 milhões de dólares. Assim continuam, forçando o outro a se desgastar e ter um custo econômico cada vez maior. É parte da guerra de desgaste. A isso se chama uma nova curva de custos de guerra, com drones baratos, ciberferramentas ou informações satelitais abertas, que permitem que atores mais fracos coloquem em risco potências superiores. Por exemplo, você dá informações importantes sobre como está o outro estreito em direção ao Mar Vermelho. Você os utiliza e olha, aqui vou te passar informações. Na verdade, isso já aconteceu. Recebiam informações via satélite da Rússia, e aí a suspeita da China por parte dos Houthis e dos próprios iranianos. E com isso sabiam quando um navio ia passar e então podiam acionar os Houthis. Ataques à infraestrutura energética do Golfo já estão ocorrendo. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Catar e Bahrein são muito vulneráveis. Por que pensam assim? Por que vocês acham que esses países não entram no conflito?
porque entrar no conflito significaria aceitar que eles poderiam perder todas as refinarias, ou todas, não uma, todas as refinarias. Não seria muito difícil para o Irã infiltrar esses países, já que tem muita proximidade e possivelmente já tem muitos aliados próximos ligados a milícias xiitas. E eles destroem toda a sua infraestrutura. Por isso eles não fazem nenhum movimento. Ficou claro que a grande fraqueza, sendo essa outra carta forte, não é só o estreito, mas o fato de que todos os países que prosperaram bastante, de repente não prosperem mais. A outra carta é o nacionalismo. Digamos, nacionalismo que poderia se exacerbar agora mesmo no Iraque e em outras regiões ao redor. Os movimentos das guerras. Digamos, menos invisíveis seriam principalmente em direção ao Estreito de Hormuz, mas principalmente pensando na Europa. Uma das cartas mais fortes e prováveis seria uma espécie de ataque ao ciberespaço. Para sabotagens, por exemplo. Infiltrações que poderiam ocorrer em outros países. É preciso lembrar quantos iranianos vivem na Alemanha. Você diz que não tem problema. Não são iranianos seguidores dos ayatolás, mas existem grupos, claramente, e vimos isso nas imagens, nos protestos, onde se observa como há iranianos presentes. Pró-iranianos do regime dos ayatolás vivendo na Alemanha, eles já estão lá, né? Então, é só seguir as ordens que podem receber da Europa. Isso também tem sido muito pensado porque, evidentemente, eles veem um risco altíssimo. Não custava nada para eles. Não custava nada ir até o estreito e dizer: vamos ver, colocar navios e colocar tudo. E aqui ninguém vai passar, né? O belo estreito permaneceria aberto. Para eles não era difícil. Eles não fazem isso porque sabem do risco interno e que grupos podem ameaçar a segurança do país. Você vê essa imagem onde é possível ver isso. Não tem musiquinha, vocês já sabem, mas com certeza eles vão noticiar. Esta é outra das armas secretas, por assim dizer, que já não são tão secretas porque eles estão publicando sobre as armas que poderiam estar utilizando. Isso é mostrado pelo meio Irã Internacional, no qual, bom, as fontes que esse meio independente iraniano tem dizem que de fato já faz tempo está preparando esse tipo de armas e isso é revelado por um legislador iraniano que então deu detalhes sobre essas supostas armas. Insisto, pode ser que seja parte verdade, parte não. Isso é bom, o tempo dirá, mas as armas, pelo menos as que tiveram até agora, principalmente a questão dos drones baratos, são as que mais efeito tiveram. Para a zona de operação da Arábia Saudita, Emirados Árabes e todos esses lugares onde não conseguiram detê-los. Por outro lado, reparem no que está acontecendo em outra região do mundo, reparem nisso. Está acontecendo o que chamam de paranoia total dentro da Rússia nos últimos dias. Isso tem sido analisado por diferentes analistas de centros de estudos, como os da Rússia ou da Fundação Carnegie e outras fundações que vêm observando o comportamento da Rússia desde o início da guerra. Eles não analisaram profundamente do ponto de vista psicológico, militar, interno, político, etc. Desde a queda em desgraça do clã de Sergei Shoigu. Fique atento, hein? Ou seja, o clã de Sergei Shoigu, amigo muito próximo, amigo íntimo de Vladimir Putin, ex-ministro da Defesa, que de repente algo aconteceu e disseram para ele: não vamos te punir nem eliminar, não estamos tomando partido, apenas reduziremos seu cargo de secretário de defesa para um nível inferior. Deram um cargo para ele mesmo assim, chamado Tibon, e o mandaram para a Coreia do Norte, onde ele ficou. Mas chama a atenção. Segundo esses centros de análise que investigam Putin e seus comportamentos, não só desde a guerra da Ucrânia, mas desde 2004, é preciso lembrar que eles desmantelam o Ministério da Defesa constantemente. É uma estratégia que Putin tem de total desconfiança. Só de 2024 agora, já foram afastados 11 vice-ministros. Só de 2000.
24 agora. Dos 11 vice-ministros, só restam 4. Fica mais fácil dizer assim. Só 4 permanecem no cargo e, se for por isso, alguns foram presos. Alguns perderam a vida. Outros tiveram acusações de corrupção e foram presos. Ou seja, foi uma verdadeira purga que começou principalmente em 2024, embora tenham ocorrido várias desde 2004. Mas esta foi a mais importante. Relatórios de inteligência de canais como o BCHK, especializado em vazamentos do FSB e confirmações técnicas de meios independentes como Medusa ou Ormarsat, garantem que o número dessa purga foi surpreendente. Isso não é uma reação por segurança, né? É paranoia completa, eles garantem. Dentro dessa situação de comportamento e desconfiança estrutural, eles garantem que isso não é uma luta anticorrupção. Obviamente a corrupção está aí e eles permitem. Na verdade, isso vai além. Parece uma limpeza preventiva, eles garantem. Sergei Shoigu teria perdido o poder formal, mas ainda mantém uma rede de militares. Chegou até ele, ou seja, Sergei Shoigu ainda tem uma rede de militares que podem estar planejando uma mudança de regime. Agora mesmo também mantém uma rede de inteligência e Sergei Shoigu também estaria próximo de quem a comanda, além de ainda ter acesso às elites regionais. Ou seja, Sergei Shoigu se mostra como uma figura importante e até perigosa para o próprio Vladimir Putin. O corte de internet que aconteceu recentemente e o corte, aliás, da telefonia que vai ser realizado a partir de agora. Daqui até 9 de maio, corte de telefonia também em Moscou. Ou seja, não é só a internet, agora a telefonia também. A Ucrânia está mostrando que também já tem cada vez mais capacidade de entrar na Rússia, e isso não agradou os militares. Eles veem isso como um erro estratégico. Nunca deveria ser permitido. Mostrar essa fraqueza. Agora todos sabem que não há sistema de defesa na Rússia. Que um país com uma economia muito abalada, que é a Ucrânia, com um que teve alianças muito tardias, em que dão as armas a conta-gotas, em que em 3 dias, com o Irã, em 3 dias, os Estados Unidos usaram mais armas do que todas as armas que deram aos ucranianos em 4 anos. Em 3 dias. Muitos dizem que estão entregando um monte de armas para eles. Mas não é assim. Eles souberam administrar e souberam fazer alianças e fabricar suas próprias armas, porque senão seria impossível. Ou seja, a ajuda foi muito limitada. Há algo acontecendo na Rússia. Eles afirmam que isso pode vir junto com um golpe. A comunicação está sendo cortada constantemente. Os vice-ministros são praticamente todos uma nova geração novos. E, de novo, o dia 9 de maio é o momento de máxima vulnerabilidade. Por quê? Porque é a maior vulnerabilidade do dia. Ali está reunida a elite militar. A segurança interna está no máximo. A inteligência está no máximo. A liderança política pode estar em jogo naquele dia. Então, por isso, eles cortam tudo, cortam as comunicações, cortam a internet, ajustam tudo o que podem para ele não ser substituído, para que não haja ali nenhuma reviravolta. Vladimir Putin estaria mais isolado do que nunca. Relata-se uma exposição pública mínima, praticamente deslocamentos super restritos, protocolos extremos, deslocamentos, segurança. A paranoia aumentou, a confiança diminuiu e os erros também aumentaram. Lembre-se, foi assim que Stalin caiu. Que assim caíram outros também, né? O próprio Gaddafi começou a mostrar fraquezas no regime. O próprio Saddam também começou a ter fraquezas no regime. Entrou numa fase de paranoia muito intensa. O problema não é só perder. Mas desistir também é o problema. É que isso me refiro internamente, não, mas são as próprias pessoas próximas a você que acabam te empurrando para que você saia.
Já no começo, analistas russos, mas que obviamente já tiveram que passar a criticar, digamos, o regime de Putin, diziam que na Rússia um presidente não pode cair se não for porque internamente os militares o tiram. E parece que esse é o maior temor que Vladimir Putin tem agora. Ou seja, parece que é para lá que tudo isso está indo, não é? A rebelião de Yevgeny Prigozhin, não é? Yevgeny Prigozhin, como líder do grupo Wagner, esteve a um passo de colocar o regime em xeque. A coluna armada de Prigozhin avançou até Moscou. Durante horas, os militares abriam caminho para ele devido aos bloqueios. Ele chegava e abria um caminho. Quase não houve resistência, exceto alguns disparos, principalmente de um helicóptero que tentou atirar em Prigozhin, mas recebeu tiros de volta e foi embora. Analistas afirmam que esse foi o ponto de ruptura de Vladimir Putin. Depois disso, ele acreditou que poderiam derrubá-lo e entrou em paranoia total. Desde que esse Prigozhin caiu, a situação ficou cada vez mais complexa. Há temores de um ataque com drones, há temores de veneno, de algum tipo de veneno, há temores de infiltração. Os Siloviki, que são o FSB, o Exército e a Guarda Nacional, seriam realmente o Estado, e se esse Estado decidir trocar Putin, nada poderá detê-los. Não é apenas uma questão política, né? É também uma questão de uma degradação que ocorreu. No isolamento da Rússia diante do mundo, em que a Rússia agora já não é vista como aquela potência que já foi um dia. E ao mesmo com a Rússia, não há grande diferença, só que agora ficou exposta. Ficou claro qual é a posição dela. Vamos a outros pontos também interessantes. Bem, é mostrada esta imagem onde as forças de Vladimir Putin acabaram de lançar contra Zaporizhia uma série de ataques que provocaram incêndios. Esses são os equipes de resgate que já estariam operando na região. Isso é obviamente dentro de Zaporizhia, na Ucrânia. A administração militar da região de Zaporizhia teria mostrado essas imagens, esses incêndios. E Zelensky estava muito irritado, obviamente, por causa da Rússia. Ele disse: vamos nos acalmar, vamos fazer um cessar-fogo antes de 9 de maio e depois atacam. E em um dos ataques morrem 22 civis, algo que não é muito comum para a Ucrânia. 22 civis. Então eles estão muito irritados na Ucrânia porque sentem que confiaram como se houvesse uma tentativa de acalmar as coisas por parte da Rússia, porque vai ter um desfile e de repente a Rússia ataca e atinge 22 civis. Então evidentemente isso está incomodando muito. Eles falam que, porque diziam que não, ainda não tinha começado, agora sim vai começar e manda ver, né? Então, bom, isso evidentemente incomodou muito e sinceramente não acho que vai haver um cessar-fogo. Se você me perguntar, eu sinceramente não acho que vai haver um cessar-fogo, é simples assim. Este também, bom, mostra-se algo no mar de Galendiz, né? Isso no mar dessa região, né? Estariam relatando que está saindo fogo da água, né? Do mar, né? Confirmem. Isso é na Rússia, né? Algo está acontecendo, será que é um submarino passando? Algo ocorre na região, né? Há várias imagens mostrando fumaça saindo. Do mar. Vamos ver em que parte, em que lugar fica esse lugar, né? E vamos analisando e comentando um pouco. Olha, isso é lá na região de Krasnodar, na Rússia. É nesse ponto aqui, olha. Vou tentar colocar na tela. Pronto. Aqui está a Ucrânia, aqui está a Crimeia. A partir daqui começa a Rússia. E esses são os portos de Krasnodar. Aqui seria por algum ponto aqui saindo fumaça debaixo do mar. O que eu penso? Bem, poderia ser um submarino, né? É preciso lembrar que a frota russa que estava no Mar Negro, a frota do Mar Negro que estava nesta zona invadida na Crimeia, operava aqui. No começo, a Ucrânia rapidamente fica sem sua frota, ou seja, a Rússia destrói a frota dela logo no começo, isso foi bem no início.
Mas o que a Ucrânia faz é dizer: não, não vamos criar uma nova frota. O que vamos fazer são drones. E a partir dos drones ucranianos, a frota russa começa a afundar. Então eles movem toda a sua frota completa, movem ela para cá, para a Rússia. Eles têm que sair. Então aqui está livre da frota e, na verdade, bom, essa zona é controlada pelos ucranianos através de quê? Pois através dos próprios drones submarinos ou marítimos. Então também não seria estranho pensar, porque já afundaram vários submarinos que tenham afundado o outro, né? Mas isso, bom, vamos ver se confirma, né? Enquanto isso, é outra das imagens que chama a atenção. Hoje, outra das imagens é essa. Olhem, escutem isso. De manhã eu acordo e meu celular está vazio. Nenhuma mensagem de texto, nenhuma notificação em lugar nenhum. Ou seja, Moscou está desconectada. Neste momento, há uma interrupção generalizada, segundo essa senhora russa. Ela afirma que é uma interrupção generalizada. A internet caiu, os aeroportos estão completamente fechados e todos os pagamentos estão falhando. As linhas telefônicas também estão com problemas. Afirmaram que nas próximas horas, as chamadas já serão canceladas. Mais de 100 voos atualmente estão atrasados ou remarcados em Moscou devido a uma ameaça aérea. Quase todos os aeroportos em Moscou foram fechados. Os moradores relatam que os pagamentos com cartão simplesmente não funcionam em nenhum lugar. O serviço móvel está intermitente. O celular só funciona de vez em quando. Os táxis e os caixas eletrônicos simplesmente não estão funcionando. Algo está acontecendo em Moscou. E bom, isso obviamente é algo muito sério. Obviamente. E aqui está então outra imagem. Isso é nos postos de gasolina russos. É isso. O frentista diz que só com cartão nada funciona. Eles querem fazer pagamentos ali, mas não funciona. Bom, eles tentam explicar que não funciona. A moça está naquela situação clássica de que não podem cobrar. Ou seja, querem cobrar pela gasolina. Não conseguem cobrar. Isso também é uma parte importante do que está acontecendo naquela região do mundo. E bom, também pesquisadores de OSINT criaram essa visualização de ataques. Isso é a mesma OSINT mostrando o movimento. Vamos ver. Deixa eu ver se consigo por aqui. Aí está. Este é o mapa. O que eles fazem é uma investigação forense digital na qual mostram onde ocorre o ataque. Não é feito no Google Maps, eles não mostram. Aí vemos isso. Pesquisadores de OSINT fizeram esta visualização dos ataques de ontem à noite na planta de Nibir. Isso em Chevoroskary, na Rússia. O míssil Flamingo havia atingido a oficina principal da planta durante a noite, de madrugada. Drones de longo alcance começaram a atacar a planta depois dos ataques russos. Imediatamente, uma resposta ucraniana para essa região com mísseis Flamingo. Essa deve ser a maior preocupação que os militares russos têm agora. Você diz, tinha um país que não tinha capacidade de criar seus próprios mísseis nesse nível. E agora a Ucrânia faz seus próprios mísseis. Ataca Moscou quando deseja. E já não depende mais dos mísseis da Europa nem dos mísseis dos Estados Unidos. Então você diz, está em uma posição mais exposta com um país vizinho que tem mais capacidade e que agora, obviamente, existe um ódio interno muito grande. Porque nem devolveram as crianças que levaram, as milhares de crianças que ainda não devolveram. Ou seja, a raiva de uma população que, bom, uma parte não era muito pró, digamos, russa, mas também não se davam tão mal. Vale lembrar que Zelensky é daquela região onde se fala russo, embora não seja exatamente pró-russa. Agora, essa região está extremamente dividida e muito revoltada após o choque, mesmo com todo o tratamento recebido e ainda em curso. Então é um tema complicado. Muito mal administrado porque em poucos anos a situação se degradou e também piorou para os russos. É assim. E enquanto isso, né, o outro lá no palácio, no seu bunker, tranquilo, sem preocupação. Vamos a outros assuntos também importantes.
que vou falar daqui a pouco com o presidente iraniano a pedido dele, então não vou dizer a vocês o que vou dizer porque vou manter essa conversa em sigilo. Mas a França mantém uma posição constante desde o início. Pedimos o fim de toda a hostilidade, o retorno das negociações diplomáticas e o respeito a todos os países da região. Nesse sentido, ontem à noite condenei os ataques que atingiram os Emirados Árabes Unidos e ao restabelecimento da liberdade de navegação. E, portanto, para mim, a única opção possível é a reabertura do Estreito de Hormuz, a livre circulação de todos os porta-contêineres, petroleiros, etc. E a ausência de qualquer pedágio ou de qualquer medida de restrição. Nesse sentido, acredito que qualquer escalada, qualquer ataque unilateral contra petroleiros, porta-contêineres ou contra países terceiros é um erro que alimenta o conflito. É um erro que alimenta a guerra e leva à escalada. Essas são as mensagens que transmitirei e a posição que a França mantém. Bem, o comentário desse Macron, né? Ou seja, falando sobre a guerra, falando que vai conversar com o presidente, com Pezeshkian, que seria como a ala moderada, por assim dizer. Embora saibamos que ele não tem tanto poder assim, mas evidentemente o poder vem através dessa relação que ele pode ter com os próprios políticos. Ou o próprio Pezeshkian pode vender, por assim dizer, para o pessoal da Guarda Revolucionária. Ou seja, eles precisam de mim porque comigo há diálogo com a Europa e com o mundo, certo? Digo, poderia ser, não é? Mas há outras mensagens também do próprio Macron e mensagens que estão aqui pendentes para irmos conversando. Confiram o que diz o próprio Macron, mas desta vez sobre a questão da Armênia, né? Vamos ouvir. Posso dizer que a reunião de A Comunidade Política Europeia, que aconteceu hoje com mais de 40 líderes, nunca teria acontecido com líderes armênios nas mãos dos russos ou ambíguos em relação à Rússia. Ele faz uma pausa para os aplausos. E assim, a Armênia efetivamente tomou uma decisão, de certa forma. A da maioria geopolítica, de sair dessa restrição e se voltar para a Europa. Não podemos agir como se isso não existisse. Nós, franceses, devemos assumir essa escolha e nos comprometer com ela. A guerra de 2020 por Nagorno-Karabakh com o Azerbaijão foi terrível para tantas famílias, talvez para vários de vocês, certamente para vários de vocês. Eu lembrava antes de uma ferida terrível, mas em 2020 nós nos mobilizamos para a ajuda humanitária, depois para ajudar militarmente. Vamos ver isso claramente. Quem esteve ao lado da Armênia? A França, na medida do possível, mas a Rússia não esteve lá, eu garanto a vocês, não mais do que faz pela Venezuela quando ela tem problemas, ou pela Síria junto de seus aliados históricos. Vimos isso de novo com o Irã quando tem vínculos ou com o regime malinês quando é abalado por terroristas. É melhor, como vocês podem ver pelo contexto geopolítico, não depender demais da Rússia. Bem, isso faz parte da mensagem que Emmanuel Macron passa, evidentemente, pois é algo realmente impactante, não é? Esse assunto. Vamos então para o outro tema. E os comentários como estão indo, Leonardo? E aí, Baio, Francisco Arce, Odília, toda a comunidade? Muito obrigado por estarem aqui, por nos acompanharem. Na área da comunidade tem uma enquete. Nela, bom, a pergunta é, obviamente, sobre o que está acontecendo com a Rússia. A grande pergunta é, quais cartas o Irã realmente tem, não é? Ou seja, e não só quais cartas tem, mas também, bem, não só a resposta do que está lá, certo? Mas também, bem, das respostas de vocês sobre o que acham que pode estar acontecendo, certo? A pesquisa já começou. Vamos ver aqui. Aí está. Acabamos de colocar já há algumas respostas. O primeiro ponto, né, o que mais preocupa, a carta mais pesada seria uma escalada nuclear, não é? O segundo ponto que mais preocupa agora é o Estreito de Hormuz.
O terceiro é ativar grupos aliados. E o último, a questão dos cyberataques, que é, digamos, o menos forte que a própria comunidade vê aqui, né? Bom, então, muito obrigado a todos que já estão participando. Então, continuamos atentos aos comentários. E também aí embaixo vocês podem colocar nos comentários outras cartas que o Irã poderia ter, certo? Vamos ficar atentos a isso e vamos comentando. Daqui a pouco a gente volta. Nos clipes, vamos aparecer lá com Gerés, vamos conversar sobre o que está acontecendo no México, né? O que está acontecendo no mundo. Muito obrigado. Como você tem estado? Diabo, desculpa, 0850. Olá. Leonardo diz: pai, se o Irã tem um governo oculto, imagino que a Rússia também tenha. E se Vladimir Putin ficar, ainda assim haverá alguém para nos substituir. Definitivamente, né? É muito provável que seja assim, né? Que eles também já tenham claramente o substituto, né? Isso também pode ser. Quem será? Bem, teremos que ver com o tempo. Grande abraço, Leonardo, aí na Argentina. E, bom, nos vemos daqui a pouco. Saudações para a comunidade da Califórnia, para quem nos assiste em Chicago, para quem nos assiste em Utah. Grande abraço para quem assiste na Flórida também. Grande abraço a todos. Fiquem bem. Continuamos conversando, né? Continuamos batendo papo. Tenham um excelente dia. Nos vemos mais tarde. Um abraço.